Sou Ayrton Kulanda. Eu vou começar no ano de 92. Sou de 91, mas no ano de 92, nos confrontos que nós tivemos cá em Angola, eu fui atingido com uma bala. Estava nas costas da minha mãe. Esta bala acabou por gerar em mim uma certa deficiência no braço direito. E esta deficiência, durante a minha infância e depois a minha juventude, acarretou sérios problemas. Problemas estes que faziam com que eu me sentisse inferior aos outros. Eu sofria bullying por parte dos meus amigos, isto desde sempre, e aquilo fazia com que eu sempre me olhasse abaixo das pessoas, e era muito influenciado por causa disso, eu tinha que me impor de alguma maneira. Então, para eu me fazer notório, eu tinha exatamente que mostrar alguma coisa. Ou acabava por ceder aos conselhos que os mesmos davam, para que efetivamente eu pudesse me sentir enturmado. E neste contexto mesmo dos conselhos, disto tudo que acontecia na minha infância, nos meus 15 anos eu acabei por aceitar o pior conselho da minha vida de um amigo meu. Porque eu me lembro que na altura todos os meus amigos já tinham tido experiências sexuais. Eu ainda não tinha tido. Então houve essa conversa que eu ainda não tinha tido, fui conotado como mais fraco, e por ter já esta deficiência em mim, este preconceito em mim, para eu conseguir me impor perante a eles, eu tive que ceder. Isso fez com que eu acabasse por entrar no mundo da prostituição e pornografia. E eu me lembro que neste percurso, entre os 18, 19 anos, os meus irmãos sempre procuraram Jesus em outras denominações e nunca encontraram. E graças a Deus, eles conheceram a Igreja Universal do Reino de Deus. E sempre, eu, ser o mais novo, sempre olhava para eles como espelho. Principalmente o meu irmão mais velho. Sempre olhei para ele como um espelho. E ele foi a pessoa que me falou de Jesus. Eu lembro para mim que ele disse o seguinte: porque essa situação de pornografia, de eu ter influenciado a minha parceira, eu também tinha infidelidade. Eu tinha outras namoradas. Tinha 4 namoradas. E mais a pornografia. Então eram vários problemas na minha vida, sendo que o meu próprio eu tinha essa debilidade, eu tinha esse vazio, eu tinha essa vontade de querer me enquadrar em algum sítio. Então tinha que agradar os outros. E eu lembro que o meu irmão disse o seguinte para mim: se tu és infiel à tua parceira com outras mulheres, quando tu te relacionares com a tua parceira, tu vais trazer maldição para o teu relacionamento. Ele disse-me estas palavras, aquilo fez-me confusão. Porque hoje eu entendo que ele usou a fé inteligente. Porque ele se falasse noutros termos eu não ia entender. Ele pura e simplesmente utilizou essas palavras e aquilo fez semente. Porque aquilo fez-me confusão. Eu disse, não, por que aconteceu? Aquilo tocou no meu eu. Eu disse para mim, não, eu não quero que a minha parceira me traia. Então, para eu não ter esses problemas, então tenho que deixar de trair. Aí começou, sem eu me perceber, a minha mudança. E na minha casa sempre falaram muito da salvação. Eu ouvia por alto eles falarem da salvação e eu sabia que o inferno existia. Eu sempre tive essa consciência de que se eu morro longe da presença de Deus, eu iria para o inferno. Então esse temor gerou em mim essa vontade de querer me aproximar a Deus. Então este foi o motivo que me fez chegar à igreja. O medo de eu ir para o inferno. Porque eu sabia da vida que eu levava. Eu sabia que a vida que eu levava, no meu subconsciente, eu sabia que aquela vida não agradava a Deus. Eu sabia que eu tinha que ter uma mudança de conduta, mudança de caráter, para que efetivamente eu pudesse agradar a Deus. Mas eu chego à igreja não completamente com a vontade de me entregar, porque não foi fácil. Não foi fácil deixar as amizades. Não foi fácil, acima de tudo, deixar de ter
de praticar o sexo com a minha parceira, na altura namorada. Não foi fácil isso, porque eu tive o conhecimento de que para que eu conhecesse o Senhor Jesus, eu tinha que me sacrificar. É aquilo que Paulo diz, que eu tinha que vencer o Ayrton. Enquanto o Ayrton ganhasse, enquanto o Ayrton carne ganhasse, eu nunca poderia nascer de novo. Quando eu julgava que estava tudo bem, eu sempre voltava a errar. Sempre voltava a cair em prostituição. Eu dizia, mas por que isso acontece comigo? Aí veio a questão. Eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha o Espírito Santo. Porque eu julgava que com a força do meu braço, eu fosse conseguir. Podia conseguir durante 1 mês, 2 meses ou 3, mas depois tinha que voltar a cair. Foi aí que começou uma campanha do jejum de Daniel. Lá eu sentei com a minha parceira, eu disse a ela, ouve, agora é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou nós nos entregamos, ou nós temos que ter consciência de uma coisa. Que se o Senhor Jesus vem hoje, se eu morro hoje, eu sei para onde vai a minha alma. E eu não quero. Então, neste percurso do jejum de Daniel, na segunda semana, após a entrega, após nós conversarmos com o pastor, eu me lembro que fomos à igreja, nesse mesmo percurso do jejum de Daniel, cheguei ao pastor e disse, pastor, nós precisamos de nos batizar. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu fui emergido nas águas, quando o pastor me levantou, foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Eu percebi aquilo exatamente que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, que era necessário nascer de novo. Eu entendi o que era nascer de novo, porque toda a culpa, eu continuava a ser um pecador, sim, mas eu já não estava a viver, eu já não quis viver na prática do pecado. Mas eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então aí agora eu estava com a faca e o queijo na mão. Eu tinha a oportunidade certa, que era o jejum de Daniel, na qual eu me absti de tudo. Eu me absti de tudo para buscar efetivamente o Espírito Santo. E foi exatamente o que nós fizemos. Nós buscamos. Aquilo foi com toda a força. Eu disse para o Senhor Jesus, Senhor, eu entreguei tudo. Eu me lembro que os meus amigos, quando eu passasse debaixo do prédio, os meus amigos murmuravam, falavam mal de mim. Um disse para mim, agora vai ser pastor. Eu com a Bíblia debaixo do braço, mas eu ignorava aquilo tudo porque eu sabia aonde eu quis chegar. Eu sabia o que eu quis conquistar. Eu sabia exatamente isso. Eu tenho que conquistar o Espírito Santo. E numa quarta-feira, antes do culto começar, eu e a minha parceira, na altura namorada, a falar das coisas de Deus, a falar da fé, a falar do Espírito Santo, de repente me veio um gozo na alma. De repente eu senti uma paz e uma alegria que eu comecei a rir. Ela deu conta. Ela deu conta do sorriso que de repente veio. Eu comecei a rir tanto mais que eu percebi o que estava a acontecer. Porque o Espírito Santo, quando vem, o Espírito Santo vem com inteligência. Não foi uma emoção que eu perdi o controle de mim, não. A alegria veio, mas eu estava em sã consciência. A coisa mais forte que aconteceu comigo após o recebimento do Espírito Santo foi a paz que eu tive. A paz em saber que Deus me tinha... como é que eu posso dizer? O Senhor Jesus Cristo me escolheu. O Senhor Jesus Cristo me escolheu. Então, a paz que eu sentia eu tive a obrigação de passar aquilo para as pessoas. E aquele Ayrton fraco, aquele Ayrton que precisava de se impor perante as pessoas, aquele Ayrton que precisava de agradar os outros, já não era esse Ayrton. Eu me tornei um gigante. Eu me tornei forte. Dentro de mim, eu digo às pessoas hoje em dia que eu entendo exatamente quando Golias afrontou o povo de Israel e Davi teve aquela atitude de dizer, mas quem é esse incircunciso? Eu entendo aquela revolta, eu entendo aquela força de Davi, porque o espírito que Davi tem hoje em dia eu tenho, que é o espírito da fé, que é o Espírito Santo. Tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas guerras, como já disse, que todo mundo tem.
mas eu tenho certeza de que eu vou vencer. Eu tenho certeza do que vou vencer. Eu tenho certeza. Porque o Espírito Santo é isso. É certeza. A fé é certeza. Então, essa fé que me foi revelada, eu agradeço muito ao Bispo Macedo, que aceitou renunciar à sua própria vida, e aos demais pastores e bispos que estão em todo o mundo, que aceitaram renunciar à sua própria vida e até hoje renunciam, que essa palavra chegou até a mim. Porque senão eu não sei o que eu seria de mim. Quer dizer, eu até sei o que seria de mim. Eu seria um fraco. Por isso eu digo que o maior investimento que eu fiz na minha vida e faço até hoje, é na busca constante do Espírito Santo. Nós estamos com a igreja fechada, não estamos com a situação que nós estamos aqui em Angola, mas pelo Espírito Santo que graciosamente o Senhor Jesus Cristo me deu, eu não estou perdido. E Ele tem sido o meu guia. O meu guia, o Espírito Santo é que me guia, que me diz: olha, isso está errado, não faz isso. Olha, aquilo você errou, vai pedir desculpa. Olha, o orgulho, perdoa. Você tem que perdoar, porque está escrito, o Senhor Jesus Cristo disse: perdoai para ser desperdoado. Então perdoa. Então o Espírito Santo vai me aliciando, vai me auxiliando. E quando eu dou conta, eu estou a agradar a Deus. E essa fé de agradar o Espírito Santo, essa fé de agradar a Deus, essa fé de fazer a vontade de Deus, que tem me feito estar de pé. Porque eu sei que se eu desagrado a Deus, se eu falho com Deus, essa falha se tornará minha fraqueza. Mas quando eu estou na fé, quando eu estou a agradar a Deus, quando eu estou a fazer a vontade de Deus, eu sou forte. Eu costumo dizer, eu sou que nem um vulcão em erupção, porque eu sei que o Espírito Santo é comigo. Então eu agradeço a Deus de todo o meu coração por essa fé. Este ano, com a mesma parceira que o Espírito Santo me deu lá atrás, a minha namorada, que comigo aceitou obedecer à palavra de Deus, com a graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós nos casamos. Sou um pequeno empreendedor, tenho fechado negócios com pessoas até que vivem fora do país. Então o Espírito Santo tem feito com que a minha cabeça se tenha transformado no meu maior sustento. Eu trabalho para mim mesmo nesse exato momento e o Espírito Santo fez com que a minha vida toda ficasse completa. Hoje eu vivo bem, eu moro muito bem, vivo num apartamento de qualidade, eu vivo num apartamento acima da média. Graças a Deus, porque o Espírito Santo me deu isso tudo. Porque sem o Espírito Santo, eu de certeza absoluta que seria um zero à esquerda.